Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas novamente. E hoje é uma continuação do vídeo anterior que eu estava explicando um pouco das estratégias que tem o nosso robô, né? E hoje eu vim aqui mostrar para vocês a estratégia milhão. Nosso robô ele faz a catalogação e também entrada automática para essa estratégia. O milhão maioria e milhão minoria. Entrada para M1 e em breve na nossa atualização vai também fazer entrada para M5. A catalogação é a mesma, a diferença é que em vez de analisar velas de M1, ele vai analisar velas de M5. Provavelmente vai deixar ele bem mais assertivo também. Certo? Então vamos lá. Para quem já conhece a estratégia MHI, não vai ser nada difícil entender como funciona a estratégia milhão também. A estratégia MHI ela analisa somente 3 velas de um quadrante. Já o milhão ele vai analisar todas as velas desse quadrante, né? A estratégia ela vai analisar 5 velas de M1. Se você reparar na Equioption e deixar teu gráfico para M1, vai ver que a própria Equioption faz divisão, separa ali com linhas, né? 5 velas de M1. Então, a cada 5 velas, ela forma um quadrante, certo? Cada quadrante fica com 5 velas. Vamos marcar aqui para vocês entenderem melhor. Ó. Então, aqui tem um quadrante, aqui tem outro quadrante, né? E assim por diante. Ele vai analisar essas 5 velas e vai ver qual a maioria das cores. Por exemplo, nesse caso aqui, a maioria foram velas vermelhas, né? Então, são duas opções. Nosso robô ou vai entrar a favor dessa maioria ou a favor da minoria. Quando é a favor da maioria, né, milhão maioria, ele vai entrar para a primeira vela do próximo quadrante ser uma vela vermelha. Nesse caso aqui, teria sido um loss na primeira e win no martingale 1. Né? Para quem não sabe, o martingale ele faz uma nova entrada a favor da mesma ordem de antes, né? Só que multiplicando o valor da sua entrada para ter o lucro e também recuperar o loss da perda anterior ali, né? Então, por exemplo, se aqui você tivesse entrado com R$2, aqui você poderia entrar com R$4, né, multiplicando por 2, que ele vai ter um lucro e ainda recuperar a entrada anterior. Basicamente é isso, né? Recomendo que vocês pesquisem melhor sobre o martingale para entender como que ele funciona melhor, né? Então, é o seguinte, se fosse para minoria, ele entraria aqui como uma vela verde, né? A maioria foi vermelha. Se ele fosse entrar para minoria, aqui seria o win de primeira. Se fosse a favor da maioria, aqui seria win no Gale 1. Acho que já deu para entender bem, né? Vamos continuar catalogando para vocês entenderem ainda melhor essa estratégia. Eu vou catalogar em cima da estratégia para maioria, tá? Então vamos lá. Aqui, nessa que a gente estava catalogando, a maioria foi vermelha. A primeira entrada, verde, loss. Segunda entrada, win no Gale 1. Então, vou marcar aqui uma linha azul, simbolizando o Gale 1, né? Win de Gale 1. Esse quadrante, a maioria foi vermelha. Ele entrou na primeira vela para ser vermelha, foi loss. Daí entrou no Gale 1 para ser vermelha, win. Então, win de Gale 1. Vamos lá. O próximo quadrante. Aqui a maioria também foi vermelha. Ele vai entrar a favor da maioria. Aqui, nesse caso, teve um doji. Se você estivesse operando nas digitais, consideraria um loss, né? Agora, se for nas binárias,
o nosso robô ele já faz esse cálculo automático, que nas binárias teu valor fica empatado, né? Então aqui ele entraria certinho com o mesmo valor da primeira entrada, certo? Ele não duplicaria como se fosse um martingale, né? Então aqui também teria sido um win de Gale 1, tá? Vamos marcar aqui, Gale 1. Próximo. Ó, quando tem um doji no meio de um quadrante, a gente não recomenda fazer entrada, tá? Porque o doji representa indecisão, né? A gente não sabe para onde que o gráfico pode ir, se ele vai subir, se vai descer, né? Então, o nosso robô ele não faz entradas quando encontra um doji no meio do quadrante, tá? Então, ele pularia esse quadrante e analisaria esse próximo aqui. A maioria foi verde, ele vai entrar a favor da maioria, né? Igual a gente está catalogando aqui atrás, né? A favor da maioria. Aqui, primeira entrada, loss, segunda e terceira também foram loss. Então, nesse caso, a estratégia para maioria teria sido um loss. Se fosse para minoria, já teria sido um win de primeira, né? Por isso que é importante o catalogador, né? Nosso catalogador vai fazer tudo automático. Ele vai analisar todas as estratégias do robô e ver qual a melhor estratégia para operar em cada par, né? Ele vai te dar em porcentagem de assertividade e também quanto você teria ganho operando essa estratégia no tempo que você selecionar lá. Você pode colocar para 2 horas, para 1 hora, né? Você escolhe o tempo e ele vai puxar todas as velas e entradas automático, tá? Então, por exemplo, aqui, próximo quadrante, a maioria foi vermelha. A gente vai entrar a favor da maioria, ó. Aqui teria sido mais um loss na estratégia a favor da maioria. Então, você vê que já não é uma estratégia que estaria boa para operar nesse horário, né? O próprio catalogador já ia te dizer que a estratégia minoria ia estar melhor do que a maioria. Por exemplo, aqui para minoria seria uma vela verde mais um win de primeira. A mesma coisa aqui no quadrante anterior. Tá. Próxima entrada. Ó. A maioria foi verde. Ele vai entrar a favor da minoria. Teria sido um win no Gale 1. Né? Ó, Gale 1, win. Aqui, continuando. Ó. Foram 3 velas vermelhas e 2 verdes. Vai entrar a favor da maioria. Então, foi win de primeira esse. Certo? Vamos catalogar mais aqui, ó. Esse aqui. Outro loss aqui, ó. A favor da maioria, teria sido a primeira entrada loss, segunda loss e terceira loss também, ou empate se for nas digitais, né? Então é isso, galera. Eu acho que já deu para vocês terem uma boa noção de como funciona essa estratégia. Ela é bem assertiva e com o nosso catalogador não vai ter erro, cara. Você vai ver qual a melhor estratégia para operar naquele momento e qual o melhor par, né? O que você vai usar em cada par. Né? Nosso robô vai te falar tudo isso. Você consegue também estar catalogando tudo sozinho, né, manual, mas vai dar um trabalho muito maior. Para quem tiver interesse, pode estar conhecendo o nosso robô. A gente dá uns dias de teste. Ele vai catalogar tudo automático, vai fazer as entradas automático. Tem algumas funções que deixam ele muito mais assertivo. Se alguém quiser também conhecer nosso Telegram, lá nós temos vários membros que já compraram nossos robôs. Você pode estar tirando dúvida, a gente pode estar auxiliando em qualquer coisa que você precise. E se alguém tiver dúvidas sobre essa estratégia, pode estar deixando aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e é nóis. Até mais.